Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo. Vou fazer um vídeo hoje aqui com vocês aí sobre funções, tá? Para quem está estudando cálculo 1. Eu acredito que no primeiro momento o ideal é a gente definir o que é uma função, tá bom? Então esse vídeo é para isso, para definir o que é uma função. Se você gostou do tema, deixa logo um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E normalmente é apresentado para você o que é uma função como uma relação. Mas aí vem a pergunta, então, o que é uma relação? Quando a gente fala de relação, o nosso exemplo mais comum é um namoro, um casamento, relação de pai com filho, filho com sua mãe. Isso aí são exemplos de relação. Normalmente envolve dois objetos, ou duas pessoas, ou uma pessoa e um objeto. Envolve dois seres, né? E aí eles possuem uma característica em comum que faz com que eles tenham um envolvimento, né? É isso que a gente chama de relação. A forma mais genérica é isso que a gente entende. E por que uma função é uma relação? Falando de forma mais genérica, num contexto mais amplo do que é uma função, basicamente a função é uma relação em que vai haver uma regra. Digamos assim, dependendo de alguma coisa, outra coisa vai acontecer. Por exemplo, a gente tem muito no nosso trabalho, né? Uma função. A gente desempenha uma determinada atividade e a gente é cobrado por essa determinada atividade. Então, por exemplo, minha função é ser professor, então eu tenho que ensinar os meus alunos. Tá? Então, eu tenho meu trabalho, que é a minha função, e aí eu ensino meus alunos, aí eu estou desenvolvendo essa tarefa. Esse contexto mais genérico. Tá? Isso aí é para ajudar você a relacionar quando você for lembrar disso. Mas dentro da matemática, o nosso conceito de função que a gente vai estudar é esse aqui que eu estou colocando na tela, tá? Esse aqui normalmente é a definição que você vai encontrar nos livros, tá? Aquilo tudo foi só para mostrar para você que é uma função, ela está no contexto restrito da matemática, mas ela tem um contexto mais amplo aí que você pode ajudar a se lembrar do que é uma função dentro da matemática, né? Então a definição que tem no livro está aqui, eu vou ler para vocês, vou explicar e depois vou tentar resumir ela de uma forma mais simples para você gravar. Então a função matemática é a relação de A em B, em que para todo x pertencente a A, ou seja, o x é o elemento, representa os elementos do conjunto A, temos um único y em B, ou seja, nós vamos ter um único elemento y no conjunto B, onde x e y obedecem uma lei de formação. Ou seja, a regra, né, que eu estava falando para vocês, existe uma regra ali. E aí, como exemplo, eu coloquei a função x ao quadrado. E aí, tá. Vamos entender primeiro essa parte da regra aqui. Que regra tem aqui no x ao quadrado? A regra é que todo número x eu vou elevar ao quadrado. Por exemplo, se o x for 2, vai ser 2 ao quadrado, 4. Então, quando o x for 2, a minha função vai me levar no 4. Quando o meu x for 3, eu vou pegar o 3, elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então, a minha função vai pegar o 3 do conjunto A e vai me levar no 9 do conjunto B. É essa a ideia, tá bom? Da regra. Mas vamos tentar entender aqui, agora também, essa primeira parte, em que é uma relação de A em B, que para todo x em A, temos um único y em B. Essa parte também é importante. E para entender essa segunda parte, eu fiz aqui alguns exemplos. Aqui, na letra A, a gente tem aqui analisando os elementos do primeiro conjunto, tá? Sempre esses aqui do primeiro conjunto eu vou chamar de A, e esse de B, tá bom? E aqui na letra A, a gente observa e vê se obedece a seguinte lei. Para todo elemento do conjunto A, para todos os elementos, ou seja, para o A e para o B e para o C, eu vou ter uma única relação com o elemento do conjunto B. O A tem uma relação com 1, o B tem uma relação com 2 e o C tem uma relação com 3. Então, todos os elementos têm relação com um elemento do conjunto B. Beleza, então isso aqui é função. Aqui na letra B, de novo, vamos um por um. O A está se relacionando com 1, o B com 2, o C com 3 e o D com ninguém. E agora, não é função, né? Porque na nossa definição que a gente colocou é para todo elemento x pertencente a A, né? Ou seja, para todo elemento do conjunto A, eu tenho que ter uma relação com alguém do conjunto B. E aqui, o elemento dele não tem relação com ninguém do conjunto B. Então, não é função. Beleza? Letra C. Vamos lá. O A
se relacionou com 1, o B se relacionou com 1 e o C se relacionou com 2. É função? A resposta é sim, é função. Ah, professor, mas o A e o B estão se relacionando com o mesmo cara. Isso pode, tá? O A pode se relacionar com um único elemento do conjunto B, ó. Um elemento, a definição diz que todo elemento do conjunto A tem que se relacionar com um único elemento do conjunto B. Nesse caso, o elemento A do conjunto A está se relacionando com um elemento, que é o número 1 do conjunto B. E o segundo elemento do conjunto A, que é o Bzinho, está se relacionando com um elemento do conjunto B, que é o 1 também. Não impede que seja o mesmo elemento do conjunto B, tá? E aqui o C está se relacionando com 2, tá? Então é função. Pode dois elementos distintos do conjunto A se relacionar com o mesmo elemento do conjunto B, tá bom? Com essa observação. Letra D é função? Não é função. Por quê? Agora aqui, ó, a gente vai ver que o A está se relacionando tanto com o número 1 quanto no número 2, que são elementos do conjunto B. Isso aqui agora não pode acontecer, tá? Porque a nossa definição diz que para todo elemento do conjunto A tem que se relacionar com um único elemento do conjunto B. Aqui na letra C a gente tinha isso. O elemento A se relacionava só com 1, o B se relacionava só com 1, o C se relacionava só com 2. Agora na letra D aqui, o elemento A se relaciona com 1 e com 2, tá bom? Então isso aqui não pode acontecer, eu já nem preciso mais ver as outras relações aqui entre os outros elementos do conjunto, tá bom? Não é função. Beleza? Beleza? Então era isso. Não esquece de deixar o like no vídeo para ajudar a divulgar o canal e se inscrever se ainda não for inscrito. Deixe sua sugestão de vídeo também nos comentários. Até a próxima e falou!